O Flamengo está na final da Copa do Brasil e, mesmo com um jogador a menos, um tempão, o time conseguiu segurar o empate com o Corinthians fora de casa. Vai pegar o Galo na decisão. Os opostos se atraem, mas no futebol às vezes é diferente. Eles se enfrentam. Corinthians, precisando da vitória, desconfiado. Corinthians é sofrência, Corinthians não tem jeito. Flamengo jogando pelo empate. Tá 1-0, né, no agregado. O oposto do adversário. Excesso de confiança. Menos de 3 hoje o Flamengo eu nem comemoro. Grava e me avisa. Em 2022, o confronto terminou com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Corinthians é pato, né, do Flamengo, né? Sal grosso para espantar a fase estranha do clube que disputa a semifinal da Copa do Brasil e ao mesmo tempo briga para fugir do rebaixamento do Brasileirão. Amuleto no peito para ver se atrai o título da Copa do Brasil. A chance mais verdadeira do Flamengo ainda ser campeão nesse ano. A segunda partida da semifinal lotou a Arena do Corinthians. Eram mais de 46 mil torcedores no estádio. O Flamengo começou em cima. Com pouco mais de 8 minutos, Alexandro marcou. Mas o gol foi anulado por impedimento do lateral esquerdo no lance. O Corinthians respondeu. O chute do Matheus Bidu parou na defesa do Rossi. Joga pela linha de fundo, escanteio pro Corinthians. Esse ataque pela direita, Arrascaeta, foi derrubado pelo Gustavo Henrique. O Flamengo pediu a expulsão do zagueiro, mas o árbitro Anderson Daron só deu amarelo. Pelo toque dele, pelo local da infração na lateral da área, na minha avaliação, o amarelo foi bem aplicado. Bruno Henrique é um jogador que já decidiu muita partida para o Flamengo com o pé. No jogo de ontem acabou usando contra a cabeça do Mateuzinho, consequentemente contra a própria equipe também. Foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele imagina onde a bola vai cair e tá de costas para ela. Nessa hora tem que valer da experiência, da prudência, de não levantar o pé acima do normal, porque se você não atinge a bola, você fatalmente atinge o adversário. Foi sem querer, mas sem querer também é falta, né? Ao deixar o campo, o Bruno pediu desculpas ao ex-companheiro de Flamengo, Mateuzinho. Depois da partida, publicou nas redes sociais: a disputa sempre será leal. Errei sim, mas não foi a minha intenção e nunca será. Desculpa, meu irmão Mateuzinho, sempre na torcida por você. Você tá ligado? Tamo junto. Aí, a arquibancada mudou de humor. Os rubro-negros passaram a se preocupar e os corintianos soltaram o grito de empolgação. O técnico Felipe Luiz tirou outro atacante e colocou mais um zagueiro. Gabigol saiu para a entrada do Fabrício Bruno. Decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer. O Flamengo conseguiu permanecer sólido e terminou o primeiro tempo sem levar gol. Mas ainda haveria toda uma segunda etapa pela frente. Yuri Alberto na segunda trave, tocou de cabeça, Léo Pereira toca nela! Um adversário disposto a dar a classificação de presente para a torcida. A bola parava na zaga do Fla. Romero bateu pro gol, Léo Pereira corta. E se não tinha mais jogador de linha pela frente, Rossi dava um jeito. Rossi fez a defesa. Nesse lance aqui, inclusive, o goleiro fez a defesa do jogo. Depois do chute do Yuri Alberto. Faz uma defesa sensacional o goleiro rubro-negro. Nessa altura do campeonato, os olhares fugiam do campo para pedir ajuda aos céus. O Corinthians foi perdendo a força. O Flamengo pediu pênalti depois desse toque de mão do Rodrigo Garro na área. Mas Daronco mandou o jogo seguir. Está muito junto ao corpo, ele não tem ampliação do espaço, não abre o braço, portanto, bola na mão, nada a marcar. E o Flamengo, aos 40 do segundo tempo, apareceu com perigo na jogada do Gerson. Que drible no Carrilho! Gerson bateu para fora do gol! Olha o lance do Gerson! Ainda houve tempo para mais 3 tentativas do Corinthians. Giovani limpou, fez o levantamento pro Romero! Levanta pro Yuri! De cabeça para fora do gol! Antes da torcida, decepcionada, ouvir o apito final da partida. Apita, fim de papo! O Flamengo é finalista da Copa do Brasil 2024! E os gritos que anunciavam o vencedor do confronto.
Flamengo resistiu e conseguiu a classificação, se tornando o maior finalista da história da Copa do Brasil. Pela 10ª vez, o clube vai decidir a competição. Pela 3ª vez consecutiva, o adversário é o Atlético Mineiro. As finais serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão definidos por sorteio na próxima quinta-feira. A gente vai ter que ir a Belo Horizonte de qualquer forma, seja no jogo de ida ou de volta, a gente vai ter que ir lá enfrentar eles. Então, para quem quer ser campeão, a gente tem que fazer grandes jogos, tanto dentro quanto fora de casa. A caminho dos vestiários, os jogadores do Flamengo encontraram o Bruno Henrique no corredor, esperando pelo time, aflito. Aí misturou tudo: comemoração, abraço para consolar. O Bruno visivelmente emocionado. Eu disse pra ele que a gente ia buscar a classificação por ele, porque ele merece. Ele luta pela gente sempre ao final e a gente tinha que classificar por ele. Bacana essa união, né? Ó, Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Decisão da Copa do Brasil. Muita rivalidade, 2 timaços, 2 jogaços em 2 domingos. Bruno, um abraço para você, para os companheiros, Mário Marra, Rafael Prates e para o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. Apesar do tempo estar nublado aqui do Rio, é como se fosse um sol de 40 graus para a torcida rubro-negra, que está feliz da vida pelo time ter chegado à sua 10ª final de Copa do Brasil, como você disse, a 3ª final seguida, onde vai tentar o 5º título da Copa do Brasil. No jogo de ontem, né, o Flamengo perdeu aí o Bruno Henrique, como vocês já comentaram, logo aos 27 minutos, expulsão muito merecida, mas todos imaginavam que o Felipe Luiz ia deixar o time só com 1 a menos, com o Bruno Henrique, e manter o restante da equipe. Mas ele acabou substituindo o Gabigol. Quando todos esperavam que ele tirasse o Gabigol para colocar um jogador rápido pelos lados, para puxar os contra-ataques, poderia ser o Michael, poderia ser o Plata, eis que o Felipe Luiz, na sua cabeça, sabia exatamente o que queria fazer nessa situação, colocou mais um zagueiro, o Fabrício Bruno, uma linha de 3 zagueiros com 2 alas, e assim o Flamengo conseguiu controlar o jogo, conseguiu levar o jogo até o final com o 0 a 0, poucas chances de gols para o Corinthians, e aí se destacaram vários jogadores do Flamengo. O goleiro Rossi mostrou toda a sua experiência. Quando foi exigido, fez defesas. Não tantas, mas fez. E o tempo todo ele gastando tempo, acalmando os companheiros e fazendo o Flamengo ter tranquilidade. Mas realmente a grande figura do jogo, o destaque total foi o Gerson, né? Comandou com -1 o time, fez o tempo passar, cadenciou o jogo. Grande atuação digna de seleção brasileira do Gerson. O Flamengo chegou ontem às 11 horas da manhã ao Rio de Janeiro. Pouca gente, apenas 3 torcedores receberam a delegação. A preocupação, o time está de folga hoje, reapresentação nesta terça-feira, é o De La Cruz, que saiu de campo com dores na coxa direita e chegou mancando ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse Flamengo classificado para mais uma final de Copa do Brasil. O que a gente viu, na prática, a consequência disso tudo foi o chamado nó tático. Porque o Flamengo... Nó tático? Foi, o Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians foi se perdendo. E a impressão que deu foi o seguinte: se tivesse mais 90 minutos, o Corinthians não ia fazer o gol. Com um jogador a mais em casa com a sua torcida. Não fez por onde. Eu acho que isso ajudou muito a decisão do Felipe Luiz. Foi uma decisão muito consciente, inclusive sabendo quem é o adversário. Ele estudou o Corinthians, ele sabe das limitações do Corinthians, ele sabe como o Corinthians se enrola quando às vezes tem 2 homens a mais, como contra o Juventude, não 1 a mais. Desculpe interrompê-lo, mas é importante que apareceu na nossa tela a escalação do Flamengo depois da expulsão do Bruno Henrique, tá? Então ficou com os 3 zagueiros, o Fabrício Bruno entrou no lugar do Gabigol e ficou ali ao lado do Léo Ortiz, do Léo Pereira, e Wesley, Pulgar, Alexandro, depois entrou o Ayrton Lucas, né? De La Cruz, Gerson... Não era bem isso não, tá? Mas diga, o desenho tá errado, né? É uma linha de 5 atrás, linha de 5, aí você tinha 3 à frente dessa linha de 5, e como se fosse um losango, e o Arrascaeta mais à frente. O Gerson não estava ao lado do Arrascaeta, o Gerson estava atrás. Sim. Você tinha 3 ali, que eram Pulgar, Gerson e De La Cruz. Depois saiu De La Cruz e entrou o Alcaraz. E o Arrascaeta era o único um pouco mais avançado. E aí eu pergunto para vocês, um losango por exemplo, no meio campo, normalmente você joga com um losango e 2 atacantes.
Era um losango sem nenhum atacante, porque você tinha um expulso e o outro você colocou lá atrás como zagueiro para fazer uma defesa mais sólida. É claro que quando o Flamengo tinha bola, e eu acho que essa foi a grande questão do jogo, o Flamengo conseguia trocar passes e levar essa bola para o campo de ataque, só que como não tinha atacante, era difícil. Ele Mas ia tem um até detalhe. intermediário e parava a jogada. Professor, tem um detalhe, um ingrediente que joga a favor da decisão do Felipe Luiz. O Flamengo não precisava fazer gol. Não O precisa. Flamengo precisava apenas não sofrer. Foi o que aconteceu. Por exemplo, se tivesse sido empate o primeiro jogo, ou o Corinthians tivesse vencido no Maracanã, será que ele teria feito a mesma substituição, mesmo com um a menos? Não. Acho que não. Muito provavelmente não. Concorda? Ele precisaria de um escape para além do Arrascaeta, homem mais avançado. Isso é que me assustou na hora. Eu falei, caramba, ele não vai ter ataque? Ele vai jogar só com a Arrascaeta e vai chamar o Corinthians? O problema é que o Corinthians não foi. O Corinthians tem muito número de finalização. O Corinthians não foi, professor, por incompetência, porque... Por limitação. Ou porque o Flamengo não deixou? Não, por limitação. O Corinthians... E tem outra coisa, o Flamengo recuado é diferente de qualquer outro time recuado. Por quê? Outros times recuados vão ficar rifando bola e jogando a bola para o pé do adversário. O Flamengo não fez isso. O Flamengo com a bola, até pela qualidade técnica dos seus jogadores, um jogador como o Gerson... Conseguia sair tocando. Quando a bola cai no pé dele, é outra coisa. E no segundo tempo, eu diria até que o Flamengo esteve mais próximo do gol. O Flamengo, se tivesse um atacante, talvez fizesse tivesse gol. um atacante. Pela disposição em campo, o Corinthians esbarrou nas suas limitações, que ontem eram mais limitadas ainda, porque não tinha o Depay. O Ramon Dias chega a colocar o menino Giovani com quem ele nem tem contado. Porque chega uma hora, ele não tinha mais por onde. Né? Pedro Henrique, Giovani. Era um desespero. Eu concordo, dá a impressão que se estivesse jogando até agora, o Corinthians não teria saído daquele emaranhado, daquele peso nas pernas. Foi uma classificação... Tem a questão psicológica também, né? Porque há uma cobrança, uma exigência. Olha aqui, você está em casa, você tem um jogador a mais, o time adversário tirou o atacante e te deu a bola. E o Corinthians não soube como se organizar a partir desse momento. Como não tem foi sabido. Ficando cada vez mais tenso. Então, quinta-feira conseguiu contra o Atlético Goianiense. Mas era outra situação. Desculpa, Paranaense. Mas num confronto eliminatório de mata-mata, é sempre bom analisar os dois jogos. E no primeiro, o Flamengo foi muito superior, poderia ter feito uma vantagem maior. Sim. O Corinthians tenta se organizar ali no segundo tempo, mas houve uma superioridade flagrante do Flamengo. Então, se a gente analisar os dois jogos, e aí comparando estratégias, mexidas, o que os técnicos fizeram, a capacidade de reação, o Felipe Luiz foi superior ao Ramon Dias com muito menos experiência como treinador. Com muito mais soluções, com muito mais problemas. E assim, o Ramon Dias foi muito mal e reconheceu isso no primeiro tempo, na estratégia de jogo, com os 3 zagueiros contra o Flamengo. E para mim... No primeiro jogo? No primeiro jogo. Ah. E foi mal ontem novamente, principalmente na leitura do jogo, porque o Corinthians, com 2 atacantes abertos, ele naturalmente teria superioridade sobre o Flamengo pelos lados. Inclusive com 2 laterais que apoiam muito, o Bidu do lado esquerdo e o Mateuzinho do lado direito. E o Felipe Luiz entendeu isso logo. Ele falou, os caras vão ter, além dos 2 pontas, 2 laterais passando e apoiando o tempo inteiro. E com o Fabrício Bruno entrando mais pelo lado direito, Léo Pereira Ele abriu... pensou super rápido nisso, né? Não, mas Felipe Luiz, né? Ele pensou muito rapidamente. Mas foi necessário, Abel, porque ele agiu rápido. Se ele não tivesse feito nenhuma mexida nesse sentido, e ali ele poderia até ter escolhido tirar Acho que a outro bola jogador. ia pouco chegar pro Gabigol, né? Não, e o Gabigol, como lembrou o Felipe Luiz, além de não estar na sua melhor fase técnica, também não está na melhor fase física para fazer um trabalho de recomposição. Então, ele ia ficar quase com 2 a menos na marcação. E o Bruno Henrique estava roubando bola. Tava participando, intenso, e o Gabigol não consegue jogar assim há muito tempo. Então, para mim, ele acertou. Uma concepção perfeita, porque na escolha do jogador. O que se faz, na maioria das vezes, agora os técnicos têm procurado 2 linhas de 4. Modificar muito isso. 2 linhas de 4. Você tem um jogador a menos, você bota 2 linhas de 4, deixa um atacante para quando roubar essa bola, chegar lá na frente. Só que você pensa o Flamengo, com os jogadores que estavam em campo, você vai exigir ao Arrascaeta que volte para fechar o lado do campo? Vai cobrar isso dele? Ele não vai conseguir fazer.
Então ele entende o seguinte, era difícil tirar o Arrascaeta, é mais fácil tirar o Gabigol, que não vem jogando bem. Para ter o Arrascaeta, ele tem que ser o jogador mais avançado disso daí. Como é que eu vou ajudar a marcar o lado do campo? Colocando mais um zagueiro. Porque aí eu tenho gente sobrando para fazer. Se a jogada pela direita, eu venho para cá. Se é pela esquerda, eu vou para o outro lado. E principalmente... Então ele pensou muito rápido na solução. Não sei se ele já tinha isso em mente ou se foi ele na hora. Mas ele agiu rápido e deu certo. Poderia não dar, mas deu certo. Mas era o que pedia pelo adversário. Se o Corinthians tivesse entrado só com 2 atacantes, aí tudo bem. Mas eram 3 atacantes, 2 pontos e 2 laterais muito agressivos. Então, com a linha de 5, ele travou os lados. E aí, para mim, a leitura do Ramon Dias fez exatamente o que o Felipe Luiz queria. Porque no segundo tempo, ele faz ali uma mexida necessária, o Félix Torres no lugar do Gustavo Henrique, que já tinha um cartão. Mas a entrada do Carille no meio-campo fez com que o Corinthians jogasse ainda mais por dentro, insistisse nesse jogo. Tanto é que em algum momento ele abre o Yuri Alberto, o Romero passa a ser a referência. E o Corinthians só vai jogar novamente pelos lados com a entrada do Giovani, fazendo jogada individual pelo lado direito. Então, se tornou ainda mais confortável para o Flamengo quando o Corinthians passou a fazer esse jogo por dentro. Então, para mim, o Felipe Luiz foi duplamente superior ao Ramon Dias. Não só por ter pensado rápido, depois de perder o Bruno Henrique, mas principalmente no primeiro jogo, porque mudou completamente a característica do Flamengo. O Flamengo fez uma das melhores atuações no ano. E, poxa, o Ramon Dias é um técnico com muito lastro, com décadas de experiência. E o Felipe Luiz, com pouco tempo na função, conseguiu ser superior taticamente a um cara mais vivido, a um cara que eu nem digo... Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, né, família? E aí, hein? O Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz melhorou mesmo o Flamengo, hein? Aí dos últimos 4 jogos, vem aí muito bem, né? 3 jogos, aliás, 4 jogos, 3 vitórias, né? E uma derrota só. Faz de conta que o jogo que jogou com o Corinthians ontem foi uma vitória, né? Mesmo com empate, conseguiu a classificação ali para finais da Copa do Brasil, que vai enfrentar agora a equipe do Galo, não é isso? E dessa vez aí, o Felipe Luiz segurou o time do jeito, menos com a menos ali, né? O Bruno Henrique tomou cartão vermelho ali aos 23, pela ali do segundo tempo, mas o Felipe Luiz soube fazer as substituições e trocou ali, certo, né? Trocou o Gabigol, colocou mais o zagueiro e segurou o jogo até o final ali e conseguiu o triunfo. Conseguiu aí a classificação. Agora tá esperando só o jogo do Atlético Mineiro aí, né, dos dois, o jogo de ida e o jogo de vinda, para ver quem vai ser campeão. Com certeza o Flamengo será campeão desse jogo aí. Galera, se vocês gostaram, deixem nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e é isso aí.